Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Bplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, rapaziada! Então, é sempre importante lembrar que o link da Bplay que vincula a minha conta tá aqui embaixo. Então, se você quiser dar uma moral, é só acessar o link aqui embaixo que vai estar me ajudando demais. Acabei de perceber que eu preciso cortar o cabelo, né? O cabelo tá grande pra caramba, mas óbvio, antes a gente vai trazer informações em primeira mão pra você, então não perde tempo, deixa o like, se inscreve no canal, cogita a virar membro do canal 3 Pontos, é muito importante pra mim, quanto maior o número de membros. Agora sim a gente vai falar sobre Furacão. Rapaziada, é o seguinte, janela de janeiro, o Atlético tinha uma missão muito significativa, uma missão muito relevante, que era basicamente reformular o elenco por completo, por saídas que, assim, eram inevitáveis. O clube não conseguiu fazer alguns jogadores terem o desejo de permanecer e outras saídas que foram acontecendo ao natural, até pelo fato do clube não ter interesse de manter esses atletas. Então, quando você tem um fluxo muito grande de saídas, o que que acontece? Você precisa ter um fluxo muito grande de chegadas. Pois é, o Atlético foi ao mercado, trouxe, sei lá, 15, 20 jogadores, realmente um número muito volumoso de atletas, e entre eles boas notícias. O Isaac, para mim, é uma ótima notícia, o Tevez é uma ótima notícia. Jogadores que já tiveram um rendimento melhor, como é o caso do Luiz Fernando, como é o caso do Velasco, mas óbvio, trouxeram jogadores que não deram certo. E o clube entende que esses jogadores não deram certo hoje ao ponto de pensar, negociar esses atletas. Eu fui atrás, pesquisei, apurei, falei com algumas pessoas quais são os jogadores que o clube considera que não funcionaram, que não deram a resposta que se imaginava para serem peças importantes dentro do elenco do Atlético em primeira mão. Eu vou trazer para vocês. E o primeiro deles foi contratado como uma das grandes referências. E digo mais, o primeiro deles seria contratado se o Atlético estivesse na Série A, na Série B, uma referência que era para ser um líder, uma referência técnica, mas não conseguiu desempenhar como se imaginava, que é o caso do Raul. O Raul talvez seja a maior decepção de mercado que o Atlético tenha nessa temporada. Um jogador que chegou com expectativa grande, e acho que foi um dos poucos jogadores que chegou com essa expectativa positiva. Quando se falava do Raul, falava, mas o Raul consegue até jogar a Série A, e o Raul foi um fracasso na lateral, e o Raul foi um fracasso no meio campo, uma saída de bola horrorosa, pouca pegada, e assim, aquela sensação que o Raul nem chegou, né? O Raul, que a gente viu bons momentos no Vasco, bons momentos no Bragantino, não passou pelo Atlético. Passou algo próximo a ele e volto a dizer, era melhor até que não tivesse passado, do jeito que acabou chegando no Atlético. Então, assim, com o novo treinador, você acha que o Raul pode render? É sempre uma vida nova ali pra Deus e todo mundo, né? É sempre uma possibilidade nova pra Deus e todo mundo ali. Você ter um jogador, como é o caso do Raul, tendo novas oportunidades, enfim. Mas, cara, é muito difícil imaginar que o Raul vai começar a jogar bola pra caramba, vai ser esse camisa 5 de qualidade de passe, de liderança, boa saída de bola que a gente imaginou que poderia ser. O Raul, pra mim, é um caso perdido. Aí a gente vai pro segundo nome, que também foi outro jogador que chegou com uma expectativa muito positiva, de ser um cara ali que poderia nos entregar uma titularidade, uma liderança técnica, uma liderança no vestiário, que foi o Dudu. O Dudu é um jogador, cara, que, assim, quando jogou, em muitos momentos foi mal, tá? Mas eu acho que a grande decepção do Dudu é que ele não consegue jogar. O Dudu é um nome que não consegue ficar em uma condição física capaz de ser esse lateral titular do Atlético, que pra mim, entre as piores opções que a gente tem, é a melhor opção. Então, quando a gente fala que um reforço não deu certo, não é só na questão técnica, como foi o caso do Raul, também é nessa disponibilidade pro jogo. E a impressão que eu tenho é que o Dudu, ele nunca está disposto. Nunca está disposto, não, nunca está disponível. Então, assim, mais uma contratação que tá pra dizer que não funcionou, não encaixou no time, porque nunca tá ali, né? O grande ponto, eu acho que é esse, assim, nunca tá ali.
Então, mais um nome que o Atlético entende que, porra, esperava um impacto muito maior do que o impacto aconteceu. Aí você vai para duas apostas agora, jogadores que o Atlético arriscou e que poderiam ter dado certo, poderiam ter dado errado. Primeiro é o Raji Palácio, que aí a gente volta a falar de um jogador que não deu certo por questões técnicas. Um jogador que não funcionou por questões técnicas. E mais um lateral, né? Complicada a situação da lateral direito do Atlético. Por isso que o Atlético prioriza a lateral para a próxima temporada. Não é à toa. Porque um não consegue jogar por questões físicas, outro por questões técnicas. E o Rajen até, pô, fazendo gols importantes, dando assistência. Mas é a leitura interna que é um jogador muito limitado. Com todo respeito, a leitura ela tá mais do que certa. Qualquer outro entendimento em relação ao Rajem Palacios que não seja que ele é extremamente limitado, cara, tá errado. O grande ponto é esse, tá errado. Tá errado pra caramba. Então, no final das contas, a gente sabe que o mercado de lateral ele é pobre pra caramba. Mas a gente errou. Por exemplo, se você vê o Mailton da Chapecoense, era um lateral que poderia ter dado uma resposta muito melhor. Muito melhor. Eu acho que dentro de um cenário limitado a gente tá com duas bombas. E o outro, que eu nem considero um erro, eu acho que dentro do que ele pôde entregar, ele foi bem. Não sei nem se ele tá sendo justiçado, que é o Leozinho. Mas aí o Leozinho é aquele cara que, assim, é dia a dia, né? É uma avaliação muito do dia a dia. Que é um cara que não se encaixou dentro de um cenário de maior exigência. Jogador que tava lá no Ituano, jogador que tava, porra, em um contexto muito mais tranquilo pra fazer essa transição que ele tanto sonha do futsal pro gramado. Mas a situação, ela não deslanchou. Fez até alguns bons jogos, eu nem sei se eu boto o Leozinho nesse mesmo patamar dos outros. Acho que de todos os jogadores que a gente citou aqui, o Leozinho, ele foi com sobras o melhor, com sobras o que conseguiu dar a melhor resposta. Mas assim, não basta, não gerou a confiança necessária ali pra ser uma peça utilizável. E volto a dizer, o jogador que durante os treinos e tudo mais deixa uma impressão mais negativa do que durante os jogos. Só que é aquilo, não dá pra você treinar mais ou menos pra jogar muito. Não dá, não dá, não dá, sabe? Então, assim, é mais um cenário só pra terminar, assim, pontuar um cara que pode ser que ganhe mais espaço, é o Fabrício Peralta, tá? Eu tô recebendo algumas informações que é um jogador que vem melhorando um pouco seu desempenho, vem melhorando um pouco seu comportamento. Em breve a gente pode ter o Fabrício Peralta recebendo oportunidade. Com o Barbieri realmente a coisa não funcionou. Era um entendimento que era um jogador muito pouco dedicado para o que o Atlético precisava, mas agora a impressão que eu tenho é que o Peralta ele pode ganhar minutos. É uma impressão de um jogador em crescimento. Vamos dar uma olhada direitinho. Valeu? Acho que é isso, tamo junto, é nóis. E vamos ver o que vão fazer com esses caras. E ao mesmo tempo que por contratações dão errado e o clube pensa em se livrar dessas contratações, agora a gente precisa de alguma maneira repor, né? O Atlético precisa de lateral direito. O Atlético, pô, seria de muito bom grado se trouxesse mais um primeiro volante. Seria importante a gente dar uma encorpada nas fragilidades dessa equipe. Forte abraço, tamo junto. É nóis.